Olá, nobres amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo Nobre e esse é o nosso canal Nobre Reino. Se você ainda não conhece, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe os nossos trabalhos. Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as terras além da borda e que de uma forma diferente como nos foi ensinado, tá certo? Na época de escola, onde os professores nos mostraram que a Antártida é apenas um continente gelado. E que vocês vão ver e comprovar nesse vídeo que a Antártida é muito mais além do que eles nos ensinaram. Então, fica aqui um forte abraço, certo? E que Deus nos abençoe. Segue a vinheta. Até a próxima. Segundo a ciência, a Antártida é um continente localizado na região mais ao sul da Terra, com área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados, que é o local em que o eixo de rotação do planeta cruza a superfície. Com o Tratado da Antártida firmado em 1959, o lugar se tornou patrimônio da humanidade, e sua exploração é apenas para fins científicos, existindo até 65 bases de 30 países sob o regime de cooperação internacional. Dos continentes é o segundo menor e só ganha da Austrália, e que existe uma teoria inclusive de que ele se desprendeu de um supercontinente e ao longo das eras foi se resfriando. Sua umidade relativa do ar é equivalente à dos desertos quentes, e mais da metade da água doce da Terra está congelada na Antártida, cuja altitude varia de 1.500 a 4.000 metros acima do nível do mar. A noite polar é um inverno rigoroso, que se estende de 4 a 6 meses ao ano. A Terra plana possui um formato diametral e é circundada por uma extensa e magnífica borda de gelo, e que, segundo a ciência, o raio da Terra é de cerca de 6.371 km, e sua circunferência ou diâmetro é de 40.075 km. O paredão de gelo que circunda a Terra é composto de regiões com centenas ou milhares de quilômetros além da borda de gelo. E quanto mais para dentro da Antártida se vai, mais altitude se ganha em relação ao nível do mar. A Antártida não é o minúsculo continente de gelo encontrado na antípoda debaixo da Terra-bola, como fomos ensinados. Muito pelo contrário, nobres amigos. A Antártida literalmente nos rodeia 360 graus, circundando todos os continentes e agindo como uma barreira para todos os oceanos. Essa barreira de gelo ainda é uma parte da geleira matriz. Apresenta-se ao navegador que tem audácia suficiente para se aproximar de sua frente assustadora, como uma parede sólida e perpendicular de gelo, semelhante a mármore, variando seu tamanho em espessura, na altura e abaixo do nível do mar. Os vales McMurdo, ou os vales secos da Antártida, são uma linha de vales sem neve da Antártida e são assim chamados por causa de sua extrema baixa umidade e a falta de cobertura de neve e gelo. A região é um dos desertos mais extremos do mundo e inclui muitas características interessantes, incluindo o Lago Vanda e o Rio Onyx, o maior da Antártida. A sua extensão é de 4.800 km² e formam a maior região livre de gelo da Antártida, e isso refuta o padrão de ensino que nos foi passado, onde os pseudocientistas afirmam que a Antártida é completamente coberta de gelo, além de ser um continente. O piso dos vales são cobertos por cascalhos soltos, em que o gelo cunha rachaduras poligonais padronizadas no solo. As condições únicas nos vales secos são causadas em parte por ventos catabáticos de até 320 km/h, aquecendo à medida que descem, evaporando toda a água, gelo e neve que descarrega para o vale. Os vales secos da Antártida são considerados por geólogos o local mais parecido com o solo marciano no nosso planeta, enfatizando, queridos nobres, que podem servir de campo de teste das supostas filmagens no planeta vermelho. Os vales secos são a formação geológica peculiar das montanhas transantárticas, e estas conduzem os fluxos atmosféricos para o alto, perdendo umidade, e assim deixando os vales nas chamadas sombras de chuva,
pelo motivo de não chover e nem nevar. E o resultado é um clima extremo, um deserto gélido e seco, com temperatura média entre -14 no verão e -30 no inverno, sendo seu recorde de -68 graus, e se situa a menos de 100 km da estação McMurdo. Curiosamente, queridos nobres, há rios, sim, rios na Antártida. A falta de verde e vida animal não são nada paradisíacos, mas nem por isso deixam de ser belos. São 3 os grandes vales secos, o Taylor, o Wright e Victoria. A Grande Rainha está por todo o lado. O Vale Taylor foi o primeiro a ser descoberto na primeira expedição entre 1901 e 1904, liderada pelo oficial da Marinha Real Britânica Robert Falcon Scott. Só em 1950 se descobriram os outros vales e a sua extensão. Um dos mais espetaculares é o Vale Wright, onde corre o rio Onyx, que deságua no Lago Vanda. É um rio salgado, muito salgado, mais lindo como só um rio na Antártida. O rio Onyx é o mais longo da Antártida, possuindo 32 km de extensão, sendo de fato uma corrente sazonal debitada pela fusão glaciar. Nasce no verão do gelo derretido da geleira inferior Wright e flui para o interior ao longo do vale, até desaguar no lago, correndo portanto no sentido contrário do mar, e sua água nunca atinge o oceano, sendo um rio temporário e interior. O Lago Vanda é o maior entre vários lagos dos vales secos. Tem 5,6 km de comprimento por 1,5 km de largura, e sua profundidade máxima é de 68,8 metros. Está permanentemente coberto por uma fina camada de gelo macio, com cerca de 4 metros de espessura, e a sua água provém da fusão dos glaciares. É um lago hipersalino, com índice de salinidade 10 vezes superior ao do Mar Morto. Esse lago possui 3 camadas distintas de água, com temperaturas de uns quentes 23 graus no fundo, 7 graus no seu meio e uma variação de 4 a -6 graus em sua superfície.